Olá pessoal, não sei se vocês sabem, mas a Universidade da Química tem uma plataforma de cursos voltada exclusivamente para aulas de graduação em Química. Então já existe um curso completo disponível de Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química e no momento que eu estou gravando esse vídeo, o curso de Química Analítica está em andamento. Ele ainda não está completo, mas já está disponível para assinatura. Conforme eu fui terminando os cursos, eu disponibilizei aqui no YouTube a primeira aula de cada módulo, para você ter uma ideia de como o curso funciona e, se gostar, você aproveitar e assinar. Então, na descrição desse vídeo, vai ter ali vários links. Esses links indicam as playlists do curso de Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica e agora eu estou disponibilizando a primeira aula de cada módulo do curso Tudo sobre Físico-Química. Teremos, se eu não me engano, 13 ou 14 aulas. No início de cada vídeo dessa série, que vai ficar todo em uma playlist, eu vou aparecer. Na verdade, esse vídeo vai ser repetido, então não faz muito sentido, se você quiser assistir a segunda aula, rever todo esse começo, toda essa introdução. Aqui embaixo vai aparecer a minutagem em que eu paro de falar e começa a aula propriamente dita, para que você não perca esse tempo à toa. Então, você vai ter acesso, com essa playlist, à primeira aula de cada módulo do curso de Físico-Química e se você gostar, eu espero que goste, você pode realizar sua assinatura lá no Universidade da Química, no site universidadedaquimica.com.br. Os cursos você pode assinar durante 3 meses, 6 meses, 1 ano. Os valores são bem em conta, principalmente para aquilo que está sendo proposto. Como eu falei, já gravei esse tipo de playlist para Química Geral, Orgânica e Inorgânica. Em breve, nós teremos a playlist para o curso de Química Analítica. Não sei quando você estiver assistindo essa aula, se já estará disponível ou não. E um detalhe interessante, como essas aulas eu gravei já tem um tempo, talvez visualmente eu esteja um pouco diferente, mas não reparem isso, por favor, foquem mesmo no conteúdo. Tá certo, pessoal? Eu espero que essas aulas ajudem vocês e que no futuro vocês façam parte do conjunto de assinantes da Universidade da Química. Tá certo? Como sempre, esse vídeo aqui está no YouTube, então, por favor, dê o seu like, caso você goste, compartilhe o vídeo com seus colegas da universidade. E se for novo por aqui, gostou do projeto, se inscreva. Tá certo, pessoal? Valeu e aguardo vocês na Universidade da Química. No módulo anterior, nós focamos a nossa atenção no conceito de soluções dentro da físico-química. Nós vimos que é um conceito muito mais rico do que aquele que nós vemos, obviamente, no ensino médio, ou mesmo do que aquele que nós analisamos dentro de um curso de Química Geral. Vimos o modelo da solução ideal, o que era uma solução ideal, e um outro modelo, a solução idealmente diluída. Esse módulo vai focar nas soluções não ideais, ou seja, aquelas soluções que não têm essas características, aquelas soluções onde as interações intermoleculares entre os constituintes misturados não é o mesmo tipo de interação quando nós temos os constituintes separados. Ou seja, uma solução real, uma solução do dia a dia na maioria das vezes. Vamos aprender também sobre uma propriedade, vamos defini-la inclusive nessa aula, muito importante para avaliar o desvio da idealidade, ou seja, quão próximo ou quão distante uma determinada solução está de uma solução ideal, que é o conceito de atividade. Atividade é uma propriedade inventada, nós vamos ver a definição ao longo dessa aula, simplesmente para comparar quão próximo uma solução está, por exemplo, de uma solução ideal. Mas antes de falarmos sobre atividade, tem que ficar bem claro que a principal grandeza estudada dentro da termodinâmica química é o potencial químico. A principal propriedade da termodinâmica, nós vimos ao longo do curso, sem dúvidas, é a entropia. Mas dentro da termodinâmica química é sem dúvidas o potencial químico, que nós já estudamos, e vimos que ele é um reflexo da energia livre de Gibbs. Então, o potencial químico é de longe a grandeza mais importante porque, dentre outras coisas, nos possibilita determinar todas as outras propriedades termodinâmicas. E nós vimos que, para uma solução ideal, nós conseguimos descrever o potencial químico dessa forma. O potencial químico de uma determinada substância pertencente a uma solução, isso uma solução ideal, é igual ao seu potencial químico padrão, que na maioria das vezes consideramos a substância pura,
mais RT-LN de sua fração molar. Essa era a equação que definia uma solução ideal. Vamos trabalhar um pouco? Vamos pegar aqui o Ln, colocar de um lado, e todos os outros termos do outro lado. Ou seja, pegamos aqui o potencial padrão, jogamos do mesmo lado do potencial ideal, trocamos o sinal, dividimos por RT. Então nós temos o log de um lado. Para cancelarmos esse log, basta fazermos a exponencial de um lado e a exponencial do outro. Vamos escrever dessa forma aqui. A fração molar da substância I é igual à exponencial do potencial químico da substância I, de uma solução ideal, menos seu potencial padrão, dividido por RT. Isso daqui é válido, obviamente, dentro do modelo ideal. Agora vamos pensar em uma solução não ideal. O que seria uma solução não ideal? É aquela que não é nem ideal e nem diluída ideal, ou seja, não é aquela onde as interações intermoleculares são exatamente as mesmas e também não é aquela onde a concentração do soluto é muito baixa, onde a fração molar do solvente tende a 1. E aí, para facilitar o nosso entendimento desse tipo de solução, nós vamos descrever uma expressão matemática onde nós vamos representar o potencial químico, só que de uma forma análoga ao potencial químico de uma solução ideal ou diluída ideal. Como que nós fazemos isso? Essa daqui é a forma de expressar a fração molar para uma solução ideal. Vamos definir a atividade dessa determinada substância, desse determinado componente, exatamente da mesma forma como nós definimos a fração molar, com uma diferença. Ao invés de utilizarmos aqui o potencial químico, considerando uma solução ideal, o potencial químico dessa substância em uma solução ideal, vamos utilizar o potencial químico dessa substância real, ou potencial químico não ideal. A partir daqui, então, nós temos essa expressão, voltando um pouco, temos essa expressão que define uma solução ideal, e para uma solução não ideal, nós temos essa outra expressão. A diferença é que aqui o potencial químico não é da solução ideal, e nós não estamos representando a concentração da substância em termos de fração molar, mas sim em termos de atividade, que tem exatamente a mesma forma que a fração molar. Vamos comparar aqui de novo essas duas equações. São muito parecidas, temos o potencial químico padrão, aparece o RT. A única mudança é, ao invés de utilizarmos a fração molar, estamos utilizando essa nova propriedade inventada chamada de atividade. E enquanto a fração molar leva em conta o potencial químico ideal, a atividade leva em conta o potencial químico real, o potencial químico não ideal. Olhando para essas expressões, a gente conclui, uma coisa de cara é que quando a atividade é igual a 1, deixa eu escrever aqui, A é igual a 1, esse termo aqui é zero e o potencial químico dessa substância é igual ao seu potencial padrão. Outra coisa é que quando nós temos a atividade igual à fração molar, nós podemos ver que essa solução apresenta o comportamento ideal, porque é exatamente a mesma coisa. São duas conclusões diretas a partir daqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar essa primeira expressão e vamos subtrair dessa expressão a segunda. Ou seja, nós temos de um lado o potencial químico menos potencial químico ideal. E no segundo membro, aqui nós temos μ0 mais RT ln de AI menos μ0 RT ln de X. A gente pode simplificar, o potencial químico padrão pode ser cancelado. Temos aqui RT ln de AI menos RT ln de XV. Nós podemos colocar RT em evidência e nós vamos ter, na verdade, a diferença de dois logaritmos. Temos ln de AI menos ln de XV. Nós podemos agrupar, fazer um quociente, e nós vamos ter ln de AI dividido por xi. Percebam que isso aqui representa exatamente a diferença entre o potencial químico de uma solução não ideal e o potencial químico de uma solução ideal. Vamos definir uma outra propriedade que esboça essa relação entre a atividade e a fração molar. AI dividido por xi é igual a γi. Esse γ é chamado de coeficiente de atividade, e é ele que mede o desvio da idealidade, ele mede o grau de afastamento. Se nós tivermos o γi igual a 1, é porque a atividade é igual à fração molar, e nessa situação nós temos o comportamento ideal. Quanto maior for o valor de γi, mais afastado da idealidade será essa solução, maior vai ser o grau de afastamento. E aí nós podemos então escrever a expressão para o potencial químico de uma solução não ideal dessa forma.
Potencial químico é igual ao potencial químico padrão, mais RT ln de γI xi. Porque γI vezes xi é igual a atividade. Se γI é igual a 1, nós temos uma solução ideal. Mas vamos discutir um pouco mais. Vamos pegar essa expressão e vamos descrever na atividade como sendo a exponencial do potencial químico menos o potencial químico padrão dividido por RT. E aí vamos fazer o seguinte. Isso daqui é igual ao potencial químico dividido por RT menos o potencial químico padrão dividido por RT. Nós podemos abrir essa exponencial. Podemos dizer que ela é igual a esse primeiro termo, que depende do potencial químico da substância, vezes esse segundo termo, que depende do potencial químico padrão. E ao invés de escrever na forma de ESP, vamos utilizar o próprio E. Podemos escrever assim, E elevado a μi dividido por RT, vezes E elevado a menos μ0 dividido por RT. Se nós considerarmos temperatura e pressão constantes, esse termo aqui é uma constante, porque o potencial químico padrão, o potencial químico da substância pura, depende só de temperatura e pressão. Se a temperatura e pressão forem constantes, isso daqui é igual a uma constante. Então nós temos essa relação aqui. A atividade é igual a essa constante, E elevado a μi dividido por RT. Verificamos que existe uma relação direta entre a atividade e o potencial químico. Quanto maior for o potencial químico dessa substância, maior sua atividade. Ou a leitura ao contrário. Quanto maior for a atividade de uma substância, maior o seu potencial químico. E nós vimos na aula de potencial químico que o potencial químico é uma tendência de escape de uma substância naquela condição. Então, se nós tivermos uma condição em que o sistema tem um potencial químico elevado, significa que esse sistema tende a reagir, ou então tende a mudar de fase. Nesse caso, como nós estamos falando de uma solução, seria a tendência, por exemplo, da substância I, do soluto I, sair da solução. É uma tendência de escape. E essa substância com maior potencial químico tem uma maior atividade. Ela tem uma maior capacidade de escape dentro dessa condição. Então, isso é atividade e esse é o coeficiente de atividade, ou seja, um grau de desvio da idealidade quando comparado com uma solução ideal. Falta uma coisa muito importante, que é definir o estado padrão de uma solução não ideal. Nós temos duas convenções. A convenção 1, ela é aplicada quando as frações molares de todos os componentes podem variar em uma longa faixa. Seria, por exemplo, uma solução formada por água e etanol. Nós temos uma longa faixa de fração molar onde um líquido é miscível no outro. Em uma situação dessas, o estado padrão de uma determinada substância é definido como o potencial químico dessa substância pura, dependendo apenas da temperatura e da pressão. Então, o potencial químico padrão é igual ao potencial químico dela pura. Essa convenção 1 é chamada convenção simétrica. Por quê? A gente não define quem é solvente e quem é soluto. Qualquer componente da solução apresenta o seu potencial químico padrão definido dessa forma. Muito comum, como disse, em soluções líquido-líquido, onde um líquido é muito miscível no outro em qualquer faixa de concentração. Essa discussão é muito parecida quando nós trabalhamos uma solução ideal. Quando vimos a solução ideal, definimos o potencial padrão exatamente dessa forma. Então, o potencial químico padrão para uma solução não ideal, pela convenção 1, é definido da mesma forma que o potencial químico de uma solução ideal. Agora, a convenção 2 ocorre quando as frações molares dos solutos são pequenas. Nós podemos pensar, por exemplo, em um sólido pouco solúvel em um líquido, podemos pensar em gases sendo solubilizados em um líquido, ou seja, uma situação onde o soluto apresenta uma solubilidade bem pequena, bem próximo do modelo da solução idealmente diluída. Em uma situação dessas, o potencial químico padrão é definido de duas formas. Para o solvente, onde a fração molar do solvente tende a 1, não é exatamente igual a 1, mas tende a 1. Em uma situação dessas, o potencial químico padrão ele é igual ao potencial químico da substância pura, é exatamente a mesma definição na convenção 1. E para o soluto, nós definimos o potencial químico de uma outra forma. Nós fazemos aquele esquema da extrapolação. O potencial químico para o soluto, em uma situação dessas, seria o potencial químico hipotético desse soluto puro, portanto a concentração dele, a fração molar dele igual a 1, porém no mesmo ambiente químico em que ele estaria na solução.
É o mesmo estado hipotético que nós definimos quando falamos de solução idealmente diluída. Em uma situação dessas, nós temos então a definição de um potencial químico padrão para o solvente, que é o potencial químico dele puro, e para o soluto, que é um potencial químico idealizado. A gente tira através de um gráfico, por exemplo, de potencial químico por Ln da atividade, por exemplo, ou Ln da fração molar. Essa convenção 2 é chamada convenção não simétrica, porque ela define o potencial químico padrão para o solvente e um potencial químico padrão para o soluto, mas é completamente análoga à nossa discussão para a solução diluída ideal. Então nós já temos uma expressão que representa o potencial químico de uma solução não ideal, já temos a definição do estado padrão, que seria o potencial químico da substância pura, a diferença que pode ser um estado real ou um estado hipotético, e definimos o conceito de atividade. Vamos pegar então essas informações e vamos aplicar nas aulas à frente para as soluções não ideais, que vamos classificar ao longo do módulo em 3 grupos. Primeiro, soluções líquidas e sólidas não ideais são soluções obrigatoriamente não eletrolíticas, não formam íons em solução. Mistura de gases reais, os gases reais não se comportam como gases ideais, e aqui nós vamos definir uma função análoga à atividade, só que específica para gases, que nós chamamos de fugacidade, representada pela letra F ou o φ, enfim, dependendo da notação, e soluções eletrolíticas que apresentam toda uma nomenclatura própria, toda uma outra definição para o potencial químico. Então, ao longo desse módulo, nós vamos aplicar as equações termodinâmicas a fim de obter informações dessas soluções não ideais. Obter, por exemplo, o valor da atividade, do coeficiente de atividade, determinar experimentalmente o coeficiente de atividade, determinar a forma do potencial químico, enfim, entender de forma mais aprofundada a dinâmica de uma solução não ideal. E aí, pessoal, tudo bem? Gostaram da aula? Bom, se gostaram da aula, você pode assistir a segunda aula desse módulo, a terceira aula, enfim, todas as aulas desse módulo, assinando o curso Tudo sobre Físico-Química, ou se você não quiser assinar o Físico-Química, assine o de Química Inorgânica ou de Química Orgânica, o link está aqui embaixo. Ah, e se inscreveu no canal quando eu pedi no início ou acabou se esquecendo? Bom, se você se esqueceu, mas gostou do projeto, aproveita então, clica aqui embaixo, inscreva-se na Universidade da Química, ajude esse projeto a crescer, ajude esse canal a crescer, tá certo? Aguardo vocês lá no universidadedaquimica.com.br. Muito obrigado e até o próximo vídeo.